Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo continuação, né? O segundo vídeo aqui desse clone do Instagram. No primeiro vídeo eu expliquei tudo sobre o projeto, né? Como eu criei cada coisinha, cada arquivo que eu tenho aqui. Eu expliquei tudo e como que foi criado. E nessa aula aqui eu vou estar explicando como que eu implementei a feature de quando eu dou double clique aqui no post, né? Pode ser tanto no post, num carrossel quanto num post comum. Ele vai executar essa animação do coração e também vai dar o like aqui no botão aqui embaixo. Beleza? Então, outra coisa que eu fiz também que mudou aqui total no projeto foi que eu transferi esse projeto, né? Eu migrei ele de JavaScript para TypeScript. E eu tô aprendendo TypeScript agora, né? Então, se você vê alguma coisa muito errada aí ou algo intolerável no mundo TypeScript, você me perdoe porque eu estou aprendendo TypeScript agora. E eu mudei, né, para dar uma praticada. Beleza? Então, essa animação, né, quando eu dou o double click, a gente tem um coração aqui que renderiza no meio do post ou do carrossel, né, tanto faz. E eu tenho também o estado desse coração, desse ícone, desse botão aqui na parte de baixo. Então, quando eu dou double click aqui nele, ele dá o like ali embaixo e também realiza essa animação. Então, analisando aqui a estrutura, eu tive que criar dois novos valores, né, dois novos shared value. Esse shared value é do Reanimated 2, né, o Reanimated 2 na biblioteca. E se você não sabe, se você é um iniciante e está vendo esse vídeo, né, esse vídeo aqui é na mesma pegada do primeiro vídeo do clone do Instagram, onde eu explico de uma forma mais técnica. Eu não explico para um iniciante, né, explicando detalhe por detalhe. Eu explico de forma mais técnica, mas se você é um iniciante e está assistindo isso aqui, você tem muito a aprender e você vai conseguir pegar muitas coisas na explicação que eu vou estar dando aqui. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi criar dois shared value, né? Eu criei aqui esse slicer, que é um booleano, né? True ou false, e também esse scale, né? Que começa em 0, que é a escala do coração, né? Que aparece aqui no meio do post ou do carrossel. E se a gente olha aqui, a gente está aqui no arquivo post carrossel, né? Eu tenho o post carrossel e o post, né? Que são componentes, né? A gente tem essas componentes e elas tanto no post quanto no post carrossel, a gente tem os mesmos valores sendo criados, né? Os mesmos shared values sendo criados. Então aqui no post carrossel, por exemplo, se a gente rola aqui para baixo, a gente pode ver que ele é uma flat list, né? O post carrossel, ele é uma flat list na horizontal. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, né, primeiramente, foi adicionar o ícone, né, o ícone do coração, e eu coloquei isso aqui tudo dentro de um view, né? E esse view externo aqui, ele é basicamente um styles.container com o justify content center para alinhar esse coração aqui no centro. Beleza? E se eu olho aqui no ícone, né, o ícone do coração em si, eu tenho também um estilo, né? Aqui eu tenho um animated.view, né, um view animado. Isso aqui é do Reanimated também, para a gente conseguir estar fazendo a animação desse coração. Então, somente o ícone está dentro de um Animated View, e a gente tem aqui, né, o styles.doubletapIcon, que é o ícone de like. Eu defino ele como um position absolute, né, e um align self center. Então, esse Animated View, né, ele vai ter o mesmo tamanho do post, né, do carrossel, por exemplo, porque ele está com tamanho absoluto e está dentro desse view, né, esse outro view externo. E a gente tem também, né, o estilo que controla a animação, que é a animação de quando eu dou o double click na tela. E se a gente vai ver aqui esse estilo, né, a gente pode ver que o style, a gente usa aqui o Use Animated Style. E esse Use Animated Style, né, ele está basicamente retornando aqui a propriedade Transform, que altera a escala desse ícone. Beleza? Então, se a gente olha aqui, o scale.value, né, esse shared value que a gente criou, ele começa em 0. Então, o tamanho do coração, né, o ícone coração que vai mostrar aqui quando eu dar o double click, ele é 0. Então, ele não vai mostrar para o usuário. E quando eu dou o double click, né, quando eu dou o double click, eu executo essa função like animation, né, que é uma funçãozinha. E aqui a primeira coisa que eu faço é alterar o sliked.value, né, esse shared value para true. E esse sliked, né, esse shared value que eu criei, é ele que controla agora o estado desse botão de like, né? Então, agora é esse shared value que está controlando isso aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é definir o sliked.value para true. Então, quando eu dou o double click, né, eu já defino para dar o like aqui embaixo, né, no botão. E após isso, eu altero o valor, né, do scale, né, do outro shared value que a gente tem. E o scale.value que vai receber um if time, né, que isso aqui também é do Reanimated, que ele vai ir para 1, né? Ele é 0 e vai ir para 1, ou seja,
eu vou renderizar esse ícone, né, no tamanho normal, né, vai de 0 para 1, ele vai ir para o tamanho 100%. E aqui no aqui as configurações, tem uma duração de 200 milissegundos. E o easing também eu uso uma curva Bezier, que aqui essa curva ela é basicamente o valor, né, ele passa um pouco de 1, ou seja, a escala vai para 1.1, né, 110%, depois volta para 1, que dá essa sensação, né, desse coração dando esse pump, né, ele dá essa suavizada no final, beleza? Então quando a animação termina, a gente tem aqui uma callback, né, que é executada no final, né, dessa animação, e aqui eu altero novamente a escala desse coração. Eu uso aqui um if delay de 500, né, 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Então após meio segundo que a animação terminou, eu uso novamente o if timing para 0, né, com duração de 100 milissegundos, e aqui uma curva Bezier bem tranquila, né, que ele vai voltar linearmente para o final. Então é esses valores aqui que criam a animação desse coração que vocês podem ver aqui que está sendo mostrado, beleza? Então isso aqui é bem tranquilo, né? Para quem já tem uma base de Reanimated, essas animações como essas são bem tranquilas de se fazer. E aqui eu executo essa função, né, que altera esses valores quando o usuário dá o double click. E para detectar esse double click, eu uso aqui o Tap Gesture Handler, que é uma componente aqui do React Native Gesture Handler, né, que é uma biblioteca que ajuda a gente aí nessa área de gestos, né, para lidar com gestos. Então a gente tem aqui o Tap Gesture Handler, que ele detecta os taps, né, os cliques na tela. Então se você ver aqui no post carrossel, por exemplo, a nossa flat list e o ícone e esse view que eu criei, tá tudo dentro de um Tap Gesture Handler, né, que vai ser, né, ele vai ser do tamanho aqui desse post. Então, em qualquer lugar do post, né, qualquer lugar da tela aqui, estando em cima do post, que eu der 2 cliques, ele vai detectar. Né, aqui eu coloco number of taps 2, né, 2 taps, ou seja, quando eu clicar 2 vezes na tela, quando eu clicar, né, a gente tem que ir on activated, eu executo o like animation, que é a função que eu acabei de explicar para você. Então, quando eu dou 2 cliques, eu executo a função e aí sim eu inicio as animações que são mostradas aqui na tela. Beleza? Então, se você olhar aqui no nosso botão de like, né, esse botão aqui do coraçãozinho aqui na parte inferior, que é o like button animated, eu recebo aqui a propriedade liked, né, que é o shared value que eu criei lá. E aqui a gente tem o Icon Animation, né, que é as animações. Isso aqui eu expliquei na aula passada como que eu estou criando a animação desse botão de like, né, que aqui basicamente são 2 botões, um em cima do outro, né, um colorido e um que está sem colorir. Quando eu clico, ele só troca, né, um fica visível e o outro some. Basicamente é isso. Então, isso aqui está tudo sendo controlado pela Slided, né, que é o nosso shared value. A gente tem aqui o Icon Animation, que é a funçãozinha que eu criei, que gera esses estilos, né? Então a gente exporta o icon filled, né? Que é o ícone preenchido, e o ícone regular, né? O ícone padrão. Aqui a gente usa o Use Animated Style para gerar esse estilo para a gente e mostrar, né? E retornar esses valores para que a animação aconteça. Beleza? Então, para essa aula é isso, né? Foi assim que eu implementei, foi bem simples, bem tranquilo. E nas próximas aulas sobre essa aplicação eu vou estar falando aí também sobre para poder a gente conseguir otimizar, né, essa aplicação, porque ela não está muito bem de otimização. Eu vou tentar implementar algo diferente para a gente conseguir realizar a otimização dessa aplicação. Mas isso aí é conteúdo para as próximas aulas, tranquilo? Então, para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.